E recentemente aí o mundo dos parques tem acompanhado como algumas fabricantes de montanhas-russas têm errado um pouco a mão na fabricação dessas atrações. Exatamente, BM, Intamin e Zamperla não passaram despercebidos aí pelo julgamento parqueiro da internet e também dos visitantes, mas isso não acontece só recentemente, aconteceu ao longo da história também, e a gente vai contar alguns casos aqui que as fabricantes realmente erraram a mão. Então vamos lá. E para você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Então já se inscreve aí no nosso canal para vocês acompanharem todas as novidades desse universo, o nosso canal aqui que tem um conteúdo bem bacana. Dessa forcinha tá aqui embaixo do vídeo. E começando aqui o nosso giro caótico, a gente traz a montanha-russa X, que é lá do parque Six Flags Magic Mountain, na Califórnia. E essa montanha-russa foi fabricada pela Arrow. Exatamente, gente. Ela tinha uma promessa aí de revolucionar o setor de parques, porque ela era do modelo 4D, onde os seus assentos eles giram na vertical para frente ou para trás de acordo ali com o trajeto. E de fato ela foi um grande impacto naquela época, só que também, da mesma maneira que o impacto foi grande, os problemas vieram com toda a força. E uma curiosidade é que essa montanha-russa ela foi inspirada na atração Zipper com os assentos giratórios, só que a Arrow, que é a fabricante, ela construiu um segundo trilho aí para controlar esses giros durante o percurso. Então na imagem aí vocês estão vendo, gente, que em um trilho fica os rolamentos, né, para segurar o trem no trilho, e no outro é como se fosse aí esse rolamento que controla esse giro na vertical durante o trajeto. Eles vão mudando a angulação do trilho ao longo do trajeto e faz esses giros aí para frente, para trás, de ponta cabeça. Nunca andamos, deve ser uma montanha-russa legal pra caramba, mas ainda falam que ela bate um pouco, né, que é um pouco agressiva, mas a gente chega lá nessa parte. Bom, e nos anos 2000, o Six Flags Magic Mountain se reuniu ali numa reunião com a Arrow para comprar esse projeto e aparentemente seria então uma compra até meio fácil, porque era um projeto bastante arrojado e o Six Flags sempre quis se destacar aí com atrações bem malucas. Exatamente, só que, gente, durante o processo aí de construção, elaboração, enfim, o custo para fazer a X acabou chegando a um valor astronômico de 45 milhões de dólares, é muita coisa para uma atração desse tipo, e obviamente por causa da complexidade dela e toda essa inovação que eles queriam trazer, ela atrasou muito. Era para abrir na temporada de 2001 e acabou ficando só para 2002. E quando acontece isso, gente, é muito custo que o parque tem que colocar ali justamente para segurar essa coisa da montanha-russa não ter aberta. É visitante que quer ir que não vai, não vende passaporte, não vende anual, um monte de coisa aí que vai sobre cascata. E para aquela época, a X era um projeto muito grandioso e o que acabou até mesmo levando à falência a Arrow, que era a sua fabricante. E o resultado disso tudo foi uma grande dor de cabeça ali, principalmente para o parque, porque boa parte do tempo essa montanha-russa acabava ficando fechada ali, os visitantes saindo frustrados do parque. Mas o que acontecia nessa montanha-russa? Era justamente o problema do peso dos trens. Com o tempo não, né? Logo ali no começo, o pessoal, o parque, na verdade, já começou a ver que o trilho e os suportes começavam a sofrer um estresse muito antecipado do que deveria realmente acontecer, porque o trem, gente, chegava a 25 toneladas. Então o que eles tinham que fazer? Operar apenas com um trem, o que faziam as filas chegarem a 5 horas de espera, imagina. A gente já imagina, né? A montanha-russa que era uma novidade ali, em período de inauguração, que as filas naturalmente já são gigantescas, e com esse problema ainda do comportar, né, o número de visitantes ali adequadamente, acabava nessas filas gigantescas e todo mundo saindo bravo ao parque. E só para vocês entenderem, o peso era tanto que só de energia elétrica ela consumia o dobro de uma montanha-russa comum que o próprio Six Flags tinha. O que era consumido dava para abastecer, na verdade, o prédio inteiro do Empire State. E após anos aí de operação e muito problema, o Six Flags Magic Mountain então decidiu fazer um novo investimento nessa montanha-russa de cerca de 10 milhões de dólares e dessa vez com uma parceria com outra fabricante, que era a fabricante SNS. Só para vocês entenderem aí que de repente não acompanha muito esse mundo de parques, essa fabricante era a mesma que criou o Turbo Drop que tinha ali no Play Center. Ali no Play Center não, aqui no Play Center em São Paulo. E aí o que aconteceu na verdade? Eles trocaram o trem e reduziram em 9 toneladas esse peso do trem. Além disso, eles eram mais ergonômicos, as travas mais modernas, trocaram as cores dos trilhos, também colocaram efeitos, som, bastante coisa aí para dizer que realmente a X era uma nova experiência, apesar do trajeto ser o mesmo. E essa montanha-russa então ela foi reinaugurada aí com o X2 no ano de 2008 e fez um baita de um sucesso, parece que eles acertaram a mão ali com essa fabricante que é a SNS. E aí a SNS com
com isso conseguiu levar outras duas versões dessa, exatamente, muito parecidas, na verdade, com poucas mudanças no trajeto, que um exemplo é a Jamaica. E aí vocês viram que eles conseguiram acertar, não tem mais problema de ficar parada por muito tempo, quando acontece é pouco, e aí continua alegrando muita gente. Apesar da X ter afundado a Arrow, sim, elas estão marcadas na história aí dos parques de diversões. Mas nem tudo são flores também para essa fabricante SNS, porque a gente já fez um vídeo aqui no nosso canal também, falando de um grande problema que eles tiveram com outra montanha-russa. Exatamente, que era a Ring Racer no circuito de Nürburgring, na Alemanha, que ela era, na verdade, ali a montanha-russa mais rápida do mundo na época, tentou ser, só que ela ficava mais fechada do que aberta por diversos problemas. A gente tem um vídeo aqui no canal, só para vocês conhecerem, por isso que a SNS, apesar de ter acertado de um lado, ela errou de outro, e tem um outro erro que a gente vai comentar aqui agora. Em meados dos anos 90, essa fabricante SNS fez bastante sucesso com as suas torres aí pelo mundo, e eles utilizavam o sistema de ar comprimido para fazer o funcionamento aí. Por isso, eles achavam que o lançamento ia fazer com que as rodas, os rolamentos da montanha-russa iriam fazer, na verdade, um barulho absurdo, e em vez de usar o rolamento com os materiais que são utilizados, porque eu não vou lembrar o nome, gente, é um nome muito complicado. Editor, coloca aí na tela, a gente vai mandar para você, porque é um nome muito curioso. E aí eles optaram por usar pneus ultra resistentes como que são utilizados em aeronaves. No ano de 1999, essa fabricante SNS construiu então um protótipo dessa montanha-russa com um top hatch ali com ângulo de 90 graus. De uma velocidade absurda que ela podia alcançar de 0 a 128 km por hora em apenas 1,8 segundos. Então aí eles construíram, funcionou, e o Kings Island, um parque nos Estados Unidos, também adorou essa ideia e resolveu construir um modelo. Então eles anunciaram nos anos 2000 a Hypersonic, que foi abrir em 2001. E só para curiosidade também, essa montanha-russa aí, a Hypersonic, ela foi o mesmo protótipo que havia sido montado lá na fábrica, então ela foi inaugurada lá no King Island, e não precisa nem dizer também que essa montanha-russa foi um baita de um sucesso. Bom, e apesar de todo o sucesso aí que essa montanha-russa estava fazendo, não demorou muito tempo para os problemas surgirem também, principalmente através dos seus pneus, que acabavam se desgastando muito facilmente. Eles também tinham problemas porque tinham que calibrar os pneus várias e várias vezes, né? Então tinha que ficar sempre de olho nisso. Então imagina eles sendo desgastados e ainda... Imagina calibrar pneu de montanha-russa, gente. Que aí, tipo, você não tem como fazer isso. Será que tinha um dia? Sensor, por exemplo, para indicar que ele estava meio murcho, de repente o trem chegava todo baixinho na estação, assim, ninguém conseguia desembarcar, nem embarcar. Enfim, devia ter sido uma confusão. E depois de algum tempo, várias modificações foram sendo feitas nessa montanha-russa, principalmente um freio que eles colocaram logo ali quase no topo do top hatch, que acabava diminuindo um pouco a velocidade dela, né? E também que para você andar nessa montanha-russa era praticamente você participar de um sorteio de uma loteria aí, porque várias pessoas iam pro parque e essa montanha-russa se encontrava fechada. Eram vários e vários dias de manutenção, né? Exato. Então, para vocês verem como, na verdade, essas modificações basicamente não adiantaram para nada, o problema dela continuava. Bom, gente, ao longo dos anos, obviamente, o parque ia avaliando a quantidade de dinheiro que eles colocavam na manutenção dessa montanha-russa, que sempre, como o Fag disse, era uma loteria, e no final das contas eles resolveram rever e viram que não valia a pena continuar com ela. Eles colocaram à venda, só que obviamente nenhum outro parque ia comprar uma bomba dessa, né? Era problema atrás de problema. Super problemática, né? Então, em 2007, ela foi desmontada para sempre, na verdade, né? Foi jogada fora. E apesar dos problemas aí com essa montanha-russa, a SNS conseguiu fabricar outras que eles tiveram alguns acertos, como era o caso da Dodonpa, que funcionou por muitos anos lá no Japão. Exatamente. Mas, gente, essa Hypersonic, ela deixa uma saudade aí para todo mundo no mundo dos parques. E, inclusive, ela foi um marco nessa história, né? A SNS errou, mas depois acertou. Só que aí também eles estão tendo outros problemas. Agora a gente vai colocar aqui, a gente não sabe, na verdade, a motivação, mas como esse vídeo é dos problemas, a gente cita. Tem a montanha-russa Steel Curtain, do Kennywood, que é da SNS, que é uma montanha-russa absurda de incrível, super legal, referência. Só que ela tá passando aí nos últimos 2, 3 anos por um grande problema, e parece que é um problema estrutural, que o trem é muito pesado e a estrutura não está aguentando. Então o parque anunciou que esse ano aqui ela vai ficar fechada o ano inteiro, não vai abrir nada para tentar solucionar esse problema. Então, para vocês verem que às vezes ainda algumas fabricantes dão errado. Acaba acontecendo e dando prejuízo, né? Imagina ficar um ano inteiro parado com uma atração que você programou ali para estar no leque de atrações do seu parque, para dar vazão ali no público também, né? Não, e é uma atração âncora, né? Que vai atrair as pessoas para ir lá. Então, a gente não sabe qual é a motivação exata que a Steel Curtain tá fechada, mas os rumores indicam isso aí. E quando a gente fala aí sobre fabricantes pesarem a mão na fabricação aí das montanhas russas, tem uma que é especialista nisso, que é a fabricante Intami, que acaba construindo aí atrações e montanhas russas bastante intensas e muitas das vezes problemáticas também. E foi aí que o Kings Dominion, o mesmo parque que construiu a Hypersonic, resolveu abrir a Intimidator 305, uma gigacoaster com 93 metros de altura, 1,5 km de extensão e 144 km por hora de velocidade, ou seja, algo bem ousado para os dois. E até hoje essa montanha-russa ela permanece aí no top 10 das montanhas-russas mais altas e também das mais rápidas do mundo. E como a gente está falando aí no presente, significa que essa montanha-russa ela ainda está aberta e também que ela mudou
mudou de nome aí não tem tanto tempo assim. Isso, ela passou a se chamar agora Project 305 por uma questão de licenciamento, mas a gente vai continuar chamando ela de Intimidator aqui mesmo, Já tá? acostumou, né? E essa é uma das montanhas-russas mais intensas aí do mundo, tanto que ela acaba até apagando as pessoas durante o seu trajeto ali, de tão forte que é a força G que você sente ali no seu corpo quando você tá andando nela. E inclusive ela é a única Giga Coaster que tem trava de ombro, as demais que existem aí pelo mundo só tem travas de colo. Exatamente. E por quê? Porque as transições durante o trajeto dessa montanha-russa são muito rápidas. Então se você tivesse a de colo, o seu corpo, gente, ia ficar para um lado e o trem ia para o outro. Não ia ser nada legal. Imagina dor na perna também. Acho né? que ia causar até algum acidente, na verdade, porque você imagina a velocidade que ela muda de direção, talvez fosse complicado. Agora falando especificamente aí sobre o problema dessa montanha-russa. Depois de uma queda de 90 metros de altura, eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma curva bem fechada ali à direita, no final ali da queda, gente, que acabava levando os visitantes quase sempre a apagões ou desmaios. E quem segue o nosso canal aqui sabe dessa história também, que mesmo depois que eles mudaram e alteraram essa montanha-russa, as pessoas continuam tendo apagões e a gente também teve quando andou nela. Exatamente. O que a IN também fez? Eles colocaram um freio na primeira queda e logo depois eles tiveram que modificar justamente após a curva ali, o jeito que ela fazia a subida. Então eles abriram um pouco a curva e foram diminuindo a velocidade do trem nessa parte final. Só que assim, gente, ainda hoje você não desmaia, você escurece a visão. Então assim, melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda continua bem forte. E quando a gente foi 2, 3 vezes nela, eu até saía dela meio sentindo estranho, assim, meio sabe? Errado, né? Meio, não sei, acho que o cérebro era muito esquisito. Não era uma sensação gostosa quando você saía dela, sabe? E outro problema também que apresentava nessa montanha-russa era com as rodas ali que iam no carrinho, porque essas rodas elas tinham uma duração mais ou menos de uns 14 dias. E teve épocas ali que a roda não durava nem um dia, a gente chegava até a derreter a parte plástica dela, tanto que eles tiveram que fazer ali meio que um sistema de resfriamento, colocar uns jatos de água para tentar reduzir um pouco. Exatamente, ela ficou conhecida como uma montanha-russa muito forte, esse burburinho foi longe, então a popularidade dela era muito baixa, então foi um investimento absurdamente alto, uma montanha-russa enorme, para poucas pessoas andarem. Então eles colocavam só um trem no trajeto e já resolvia ali a quantidade de pessoas que queriam andar nela. Bom, gente, então vocês souberam um pouco mais da história da Intimidator, que é muito absurda. E obviamente, gente, mais recente, como eu citei lá no começo do vídeo, a BM não escapou com a sua nova montanha-russa no Dorney Park, que é uma dive machine aí que ela vibra bastante durante o trajeto. Parece ter até uma lombada, dá pra ver, né? As pessoas do lado de fora ali nos vídeos, por exemplo, os visitantes meio que pulando ali no trajeto, né? É engraçado, virou piada. Outra também foi a Zamperla com a Top Thrill 2, que ela, assim, não durou uma semana funcionando e já fecharam porque encontraram um problema meio grave. Ali o Cedar Point nem cita o que foi, só citaram que foi fechado. Então pra vocês verem como esse foi outro erro aí da Zamperla que acabou acontecendo muito grande. E aí a IN também com a nova atração, que é um Rio Bravo misturado com toboágua, lá no Bella Verde, e que simplesmente a boia trava no meio do percurso e eles estão tentando arrumar esse problema. Porque imagina, um bote do Rio Bravo como o do Hop Hari naquele tipo de toboágua manta do Termas do Laranjais. Então assim, foi uma mistura interessante, mas que por enquanto parece que aí tá dando os problemas. Não tá muito funcional, né? Ainda mais pro parque que acabou de inaugurar a atração agora. E se você gosta desse tipo de vídeo também, a gente tem outros episódios aqui no nosso canal, por exemplo, daquele toboágua Hooked lá dos Estados Unidos, que deu um baita de um problemão. Foi um acidente bem feio, mas é uma história bastante curiosa. Tem aqui também completa no nosso canal. Isso, e tem também a da montanha-russa com looping, a primeira montanha-russa de madeira com looping do mundo, que foi outra dor de cabeça absurda. Todos esses vídeos, gente, a gente tá deixando aqui na descrição e nos comentários para vocês poderem acompanhar. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que a gente sabe que vocês gostam, por isso que a gente faz, mas deixem o seu comentário, porque tem outros problemas. Por exemplo, a montanha-russa do Hagrid na Universal, quando foi abrir, os seus trens não funcionavam, por isso que deu 10 horas de fila, porque só tinha uns 4 funcionando entre 12, entre outros tantos problemas aí que a gente pode brincar e vir trazer aqui no canal, né? É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, então, ó, já aproveita, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo assistir. Exatamente. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se você quiser apoiar o nosso canal de maneira diferente, dá aquela forcinha extra pra gente, ó, se tornar um membro, tá bom? A gente agradece bastante todo mundo que assiste e apoia aqui o nosso canal, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo, gente. Beijo pra todo mundo, tchau!